Nossa, os barulhos do gato hoje tá uma benção. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, eu já falei o livro que é, capítulo 2, já fiz, agora o versículo 3, que diz: e faça aquilo que o Senhor Deus manda, obedeça todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você saberá bem, assim você sairá bem-sucedido aonde quer que for em tudo que fizer. E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Glória a Deus! Para os irmãos entenderem melhor, falando já no... Vamos ler o primeiro versículo e o segundo. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. E o versículo que acabamos de ler juntos: e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda, e obedeça todas as suas leis e todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Amém? Irmãos, esse capítulo e versículo, cada versículo diz uma coisa, por mais que o capítulo e o versículo seja o mesmo, mas quando você ora antes de ler a Bíblia, quando você ora e lê a Bíblia, faz devocional e Deus te dá a mensagem no devocional, o capítulo e versículo pode ser o mesmo, mas através da oração, Deus te dá uma nova mensagem e te dá um novo conteúdo. Porque esses versículos e capítulos são infinitos os significados para a nossa vida espiritual e para tudo. Por isso que a Bíblia é infinita. Amém? São as lives de sábado com Deus. Por que estou dizendo tudo isso? As lives de sábado com Deus são as lives que eu prego por mais tempo, que eu te dou umas explicações e eu ensino aquilo para você o que eu aprendi. Eu ainda estou aprendendo, não sei de tudo. Eu não sei de nada. Só sei daquilo que eu aprendi e aquilo que Deus me ensinou. Amém? Nesses 4 anos eu posso te passar um pouquinho que eu já aprendi. Bom, aqui está falando na verdade nesse versículo que a Bíblia diz que quando Davi, o rei Davi, antes de morrer, estava chegando aos seus últimos dias de vida, ele deu conselhos para o seu sucessor, que era Salomão. Salomão era filho de Davi, filho de Betseba, né? Depois eu corrijo se eu estiver enganado. Amém? Toda rapidez e segurança. Davi deu instruções e dicas e conselhos para o filho Salomão, que um dia se tornar rei de Israel, rei de Judá. Certo? Só que, mas o que me chama a atenção desse versículo e desse capítulo que acabamos de ler
esse versículo, se você ler isolado, você não vai entender nada. Mas esse versículo é exatamente um conselho para todos nós que estamos aqui em vida. Para sermos abençoados, onde quer que nós formos, temos que fazer o quê? Obedecer. E o que me chama a atenção nesse versículo é que Salomão, ele foi humilde, não foi rebelde, e escutou o conselho do seu pai Davi. Por que eu estou dizendo isso que me chama a atenção? Muitas das vezes, quando nossos pais falam conosco, você que tem idade, meu querido irmão, que está me assistindo, quantas vezes nós somos rebeldes, quantas vezes nós somos ignorantes, não controlamos essa árvore e falar, tá errado, tá certo, tem que fazer certo, tem que fazer direito. E no auge da minha idade, a gente acha que tem que ficar, acho que é um saco mesmo, a gente acha às vezes que fica bombardeando, mas não, é pro nosso bem. Eu sei o que eu tô falando, irmão. E você que tem minha idade sabe o que eu tô dizendo. Aí a gente pode ver, meu filho faz direito, meu filho dê essas dicas, meu filho faça assim. Quem tem minha idade sabe como é uma bênção. Amém? Brincadeiras, a gente está vendo, amém? Mas a gente tem que fazer. Tem que ouvir. Porque os conselhos que o seu mentor, que é seu pastor, que é seu líder, primeiramente Deus, e que são seus pais, tudo que eles dão de conselho e dica para você é para o seu bem. Se Deus te dá conselhos e dicas, instruções, é para você um dia ser um grande profeta amanhã, ser uma grande profetisa amanhã. Irmão, para chegar onde eu cheguei, eu precisei ouvir o meu mentor para chegar onde eu estou. Só que eu confesso, eu era rebelde mesmo. Às vezes eu sou mesmo cabeça dura. Mas isso está mudando. Mas naquele tempo que eu estava começando, era cabeça dura. Eu não podia orar por gente. Eu não podia... Você tem que pregar a palavra de Deus por mais que doa. Só que eu não podia pregar como eu posso pregar hoje. Eu não podia perguntar se alguém quer citar Jesus. Eu não podia fazer nada disso porque eu estava no nível 0. O canal nem um inscrito tinha na época. Eu tinha que sentar para aprender, ouvir as instruções para um dia ser. Mas as instruções que você recebe do seu mentor é para sobreviver nessa vida. E mais no tempo hoje que nós estamos vivendo, que as coisas estão, vamos ser sinceros, irmãos, estão difíceis, estão terríveis. Porque muitos não quiseram ouvir. Quantos que hoje estão descendo a sepultura porque não ouviu os conselhos do seu mentor e não viu principalmente os conselhos de Deus? Quantos nesse momento? Essa é uma palavra, irmão, que eu já vou aí. Essa é uma palavra de obediência. Essa é uma palavra de obediência e humildade. Os conselhos que são dados é para o nosso bem. As instruções que foi dada para Salomão foi para o bem dele. É que nem quando a gente quer liderar um cargo na igreja. É aquela emoção, vou liderar, vou apacentar o povo de Deus, vou fazer a obra de Deus. Mas, opa, tem um processo primeiro. Tem um tratamento primeiro. Tem uma instrução primeiro. Para eu poder... Preste bem atenção que eu vou dizer para você. Para eu poder pregar em 2 igrejas diferentes, de 2 ministérios diferentes no comecinho desse ano, que eu preguei na Igreja Pentecostal Unida, da Igreja do Sara, a namorada do meu amigo Ivan, que hoje congrega conosco, e eu preguei na Igreja Pentecostal da Bíblia, que é a igreja da minha ex-cunhada, mas eu ainda considero, não interessa os comentários. Eu preguei no dia 5 de março e no dia 27 de março, que Deus me deu a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Finalzinho de fevereiro, eu completo mais um ano de vida. Dia 23.
Depois que eu completei 18, após que eu completei 18 anos, eu tive a oportunidade de pregar nessas duas igrejas. Mas quanto tempo que eu estou pregando a palavra de Deus aqui? Desde os meus 14 anos. Quantas instruções você acha que eu não recebi? Eu já recebi. Para pregar essas pregações assim esboçadas aqui, que às vezes nem precisa aqui dos Jesus, não dá a palavra, mas a maioria das vezes a gente precisa precisar. Quem me deu a ideia dos esboços que eu ouvi o conselho foi do pastor Miqueias, que hoje está na nossa congregação da Vila Menck. Para pregar o conteúdo do Novo Testamento com o Novo Testamento e colocar Jesus no centro, e eu aprendi com meu missionário, que é o meu tio Moisés, que me ensinou muito. E toda pregação tem um público. Senão, se não pregar com um público, você está pregando para você. Eu aprendi com o meu antigo pastor, o pastor Edvânio. Quantas vezes eu tive que, aprender? Quantas vezes? E eu não estava preparado. Agora estou. E o que eu preguei nesse ano que foi assim, 2024 é o ano do resultado. 2024 é o ano do resultado das bênçãos da promessa de Deus na nossa vida. E eu recebi. Assim como os irmãos também recebeu, minha família recebeu. Olha só onde estou agora, irmão. Comecei na cozinha, que agora é a sala. Comecei aqui no estúdio, que agora é a cozinha, estou aqui. Daqui eu vou para o estúdio. Mas quantos conselhos eu não recebi? Quantas instruções eu não recebi? Eu recebi. Recebi. Confesso para você, eu fui ignorante, fui imaturo. Mas com o tempo fui aprendendo. O que eu posso falar aqui, eu não posso falar na igreja. O que eu posso falar na igreja, eu não posso dizer aqui. Irmãos, tem coisas que temos que rever e temos que prestar atenção. O que for bom, a gente guarda. O que for ruim, a gente descarta. Por não ouvir instrução, muitos ministérios hoje em dia são destruídos. Por não ouvir conselhos, muitos param na caminhada e se dão mal. Por causa de rebeldia e soberba, sai da igreja, abre outra igreja, faz divisão e quando faz um mês, acaba aquilo ali. Se Deus não mandar, não vai. Eu presenciei instruído em muita coisa. Eu não sirvo a Deus desde agora. Eu sirvo a Deus há 6 anos. Eu nasci em berço evangélico. Mas como eu já disse, filho de crente não é crente. Ele que toma escolha. Por que eu estou falando isso? São instruções que eu recebi. Me converti com 12. Me batizei com 13. Comecei a pregar dos 14 em diante. Tive que receber muita instrução. E a maioria delas eu estou praticando. Aquelas que não agregaram, aqueles conselhos que não agregaram em nada, eu descartei. Não é se uma coisa na sua vida não foi boa, descarta. Porque a gente tem 2 vidros. Um para guardar o que importa e o outro para guardar as coisas que não prestam. Um que é ouro e outro que é prata. Eu aprendi isso com o meu antigo coordenador, o Wellington Rodrigues de Lima, que hoje está na congregação de José da Parque. Se estiver me assistindo, Deus te abençoe. A mesma coisa que Salomão fez, eu fiz. Se eu não tivesse escutado Deus, a minha mãe, o meu líder e meus mentores, eu não estava aqui, irmãos. Aí fica naquela rebeldia que não quer receber instrução. Eu vou fazer do jeito que eu quero, tá decidido, vou fazer desse jeito, vou fazer acontecer, vou fazer para me mostrar, etc. Vai quebrar a cara, meu filho. Antes de você assumir qualquer coisa, tem a instrução da humildade e do processo de obediência. Se você não passou por esse processo, por essa instrução e por essa escola, você não está preparado para nada. Eu ligava, hoje mais ou menos. Nossa,
quantas pessoas estão assistindo, quantos likes. Ah, se uma pessoa saiu, eu tô ruim, eu ficava me cobrando. Minha mãe me deu uma instrução. Na verdade é um conselho. Meu filho, Deus está te usando? Tá. A palavra de Deus foi transmitida? Foi. Isso que importa. Tem instrução que é dada para você ser bem sucedido, não porque quer que você for, que Deus te abençoe. Mas tem outras que são dadas para a gente amadurecer. E essa parte agora é uma palavra de amadurecimento para a sua vida. E o tema da mensagem de hoje é: seja um homem e obedeça a palavra do Senhor e receba as instruções do seu mentor para um dia ser um sucessor. Para você ser o sucessor do seu mentor, primeiro você tem que obedecer a Deus e ser humilde. Aí Deus vai te abençoar. Mas não, fica na emoção, 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 fica na emoção. Salomão ouviu os conselhos do pai e ele foi o rei mais rico da face da terra de Jerusalém e foi o homem mais sábio. Ele pediu sabedoria para Deus. Me fez lembrar agora de um pastor que eu admiro muito, que eu acompanhei ele desde quando eu comecei na pregação, que eu gosto muito dele, que quando eu posso, eu vejo ele na Rede TV, e quando não, eu vejo ele no momento oportuno, que é o pastor Silvio Malafaia, que é um grande homem de Deus, que eu gosto tanto dele. E eu ouvi a primeira vez da história dele, ele ficou mais de 30 anos acompanhando o pastor José Santos. Ficou de baixa maturidade espiritual, obedeceu as instruções e hoje é um grande homem de Deus. Tem um ministério abençoado, crescendo. Coloca o exemplo, eu também. Coloca o exemplo, meu pastor, presidente, José Wellington Bezerra da Costa, ouviu as orientações do seu mentor e há mais de 40 anos o nosso pastor presidente. E obedeceu a palavra de Deus e foi homem, teve coragem. Para você ser rei de um povo, para você pacificar um povo, você não pode ser frouxo, não pode ser infantil. Tem que ter atitude de homem, e atitude de líder, e atitude de homem de Deus, primeiramente. Se o cara não... Um exemplo, irmão. Se o cara não recebe instrução, se o fulano de tal não quer fazer isso, não quer obedecer a Deus, não quer... Se o homem não obedece à lei de Deus e quer ser líder, vai obedecer. Pelo amor, vai me obedecer? Claro que não. Se não está obedecendo minhas dicas e meus conselhos, minhas instruções, vai obedecer a Deus? Claro que não vai. Não vai. José, não sei se é José ou Josué, que foi sucessor de... Eu sei dessa parte, irmão, que de manhã, que na manhã tem... Eu tenho memória fotográfica, não é pra me gabar, não. É que nessa hora que de manhã nossa mente destrava um pouquinho, perdão. Mas, Josué. Isso, Josué. É, José. Vamos conferir na Bíblia, irmãos. Tem vezes que escapa. Quem foi sucessor de Moisés? Glória a Deus. Aleluias. Tem vezes mesmo que escapa, irmão. Tem tanta coisa que a gente já pregou que a gente prega, mas na verdade a gente buga um pouquinho. Tem vezes que a gente esquece. Glória a Deus.
Ainda tenho que... Glória a Deus. Aleluias. Acontece, irmãos, isso que eu estou falando. Acontece. Me lembrei. Isso, Josué. Isso. Ele foi o sucessor de Moisés. Só que ele, para ser sucessor de Moisés, ele teve que fazer o quê? Obedecer a palavra de Deus, obedecer o seu mentor. Coisa que muitos não estão fazendo. Coisa que a maioria das vezes você e eu não faz. Sabendo que eles só querem o nosso bem e querem ver um futuro próspero. E se eles chamam nossa atenção, é porque eles viram alguma coisa para o nosso bem e eles querem o nosso melhor para frente. Irmão, vai orar, vai buscar a Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça o seu mentor, obedeça o seu pastor, obedeça a Deus primeiramente, obedeça seus pais, certo? Porque tudo que eles falam, irmãos, é para o seu bem. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Salomão devia ter metido a cara. Eu vou fazer acontecer. Meu pai já tá bisureta das ideias. Já tá nos últimos dias. Ele não fez isso. Ele poderia ter feito, mas não fez. Deus sabia que Salomão era humilde. Deus sabia que Salomão sabia ouvir. E depois fazer. Mas o principal de tudo é que ele obedecia a palavra de Deus. E ele podia pedir tudo para Deus, mas ele pediu sabedoria. Receber as instruções do pai, e Salomão foi o homem mais rico da face da terra de Jerusalém também. E foi o homem mais sábio. Porque ele ouviu as instruções do pai dele. Para ser rei, você não pode ser infantil. Tem que ser homem. Tem coisa que a gente brinca brincadeiras à parte, mas tem coisa que é séria. Aí daqui a pouco foi assim, não tem maturidade. Aí Deus, e o principal de tudo, ele já tinha maturidade. O que falta quando a pessoa está sendo instruída é maturidade. Aí depois assim, quer ter um cargo na igreja, mas Deus manda ter maturidade, mas a pessoa não tem, manda ter humildade, mas a pessoa não tem. Vai fazer o quê? Nada. A mesma coisa de eu estudar teologia e não orar, fica uma coisa morta. Tem que fazer as coisas direito. Tem que receber as instruções do seu mentor. Ele está acima de você. E quem está acima dele é Deus. Não é só na igreja, ou na sua família, ou na sua casa, não. Também na empresa onde você trabalha. Porque poucos, na verdade, se eles chamam a atenção de dar orientações e te dar instruções, é porque ele viu que você tem potencial para você ser um chefe daquela empresa um dia. Por isso que pega no seu pé. E eu ficava me perguntando no conjunto, por que só meu coordenador pega no meu pé? E não nos outros. Tava fazendo as coisas tudo certinho, mas ele insistia a pegar no meu pé, me dar orientação, e ainda por cima encher minha paciência. Aí ele falou, é porque eu vi Deus em você, vi que você tem potencial para um dia você ser um futuro grande coordenador, um dia, se Deus quiser. E valeu a pena. O que ele falava para mim, ele não dizia para os outros. As instruções que ele passava para mim, ele não passava para os outros. Entenda. Se está chamando a atenção, se está dando instrução para você e não para os outros, é porque Deus tem promessa e tem compromisso com você.
Aí que o bicho pega. Davi devia ter dito para os outros sucessores do reino, devia ter dado instruções para ele. Não. Vai ser Salomão. Assim, o filho não estava assim, ó. Caramba, porque sou eu aqui, é tanta coisa mais errada ainda. Ficava assim, ó, filho. Eu sou tudo ocupado, tudo sou jogado, não dá pra fazer nada. Não tô exponendo, não, só estou dando como exemplo. Eu falava assim, por que ele fica só me enchendo a paciência? Desculpe o termo. Por que ele fica só enchendo o saco meu? Aí ele falou assim, porque eu vi Deus em você, tem potencial em você. Quebrou. Se muitas das vezes Deus, seu pastor, seus mestres, ou tua mãe, ou teu chefe de empresa, chama mais tua atenção e tem coisa que ele fala para você, não fala para os outros, é porque ele viu Deus em você. E porque ele viu que você pode ter um potencial melhor lá na frente. E porque Deus tem compromisso e promessa com você. Eu não vou mentir, não. Eu ficava irritado e brigava com o meu líder. Ele agora está lá no Rosera Park. Que Deus abençoe a vida dele. Eu era imaturo. Eu não aceitava receber a instrução. Eu não entendia o processo de Deus na minha vida. Mas Deus me abençoou. Amém? É uma palavra muito extensa, mas é uma palavra abençoada. Glória a Deus. Eu encerro agora, irmãos, com as minhas palavras. Salomão foi próspero porque ele obedeceu a palavra de Deus e recebeu a instrução do seu pai e foi humilde. A mesma coisa, quer ter uma vida próspera? Obedeça a Deus, receba as orientações do seu mentor e pratique aquilo que Deus mandou você fazer. Seja orientado, seja instruído. Se é só você e não os outros, o importante é que Deus tenha compromisso com você e não os outros. Esqueça os outros, se importe e ligue somente para você e o que Deus tem a dizer para você. Amém? Só obedecendo e ouvindo o que acontece. Porque não adianta ter desobediência que Deus não abençoa. Agora, se for obediente, Deus abençoa. E quem é obediente é feliz. Amém? Deus abençoe. Encerro com as minhas palavras. Se a instrução fosse ruim, não teria hoje grandes servos e servas de Deus. E se é só com você, é porque Deus tem compromisso com você. E tem coisa potencial com você. Amém? Receba em nome de Jesus. É isso. Guarde o contato com seus operadores. Amém? Glória a Deus. Só até aqui, irmãos. É uma palavra muito extensa. E eu já estou encerrando agora. Amém? Estou feliz. Mas é pena que, na verdade, essas lives de sábado com Deus é somente no segundo sábado de cada mês. São as lives que eu prego por mais tempo. Te ensino aquilo que eu aprendi. Mas não sei de nada, ainda estou aprendendo em nome de Jesus. Nesses 4 anos que eu estou pregando a palavra de Deus, eu ainda estou aprendendo muita coisa. Mas eu estou te passando aquilo que eu passei e aprendi. Amém? Não seja rebelde, não. Seja tolo, não. Deus tem um compromisso com você. Amém? Por mais que a vontade, a gente fique nervoso e atacar pela janela. Mas Deus tem compromisso com você. Amém? Deus abençoe. Bom, é só até aqui. Avisos. Amanhã, às 7h45 da manhã, live de domingo com a família de Deus. Amém? Amanhã, Papai do céu tem uma palavra de correção para a sua vida e para o seu coração. Amém? Deixa eu ver. Sexta-feira, palavra do dia. Sábado que vem, programa Tudo em Cristo. Glória a Deus. Quarta-feira, 4h30. Live da quarta-feira da bênção. É só isso. Nos vemos amanhã, 7h45 da manhã.
Deus abençoe. Antes de encerrar, que eu já dei os avisos, se você mora por aqui na Rua Margarida Galvão, 574, ou se você mora por aqui no Ariston, eu já passei o endereço da igreja, vem, traga mais um. Hoje é nosso culto de Santa Ceia. Eu não sou batizado, mas participe do culto. Eu não sou evangélico, mas venha para o culto. Você não vai ver religião, você vai ver a palavra de Deus, que é mais importante. Hoje, 6h30, na nossa igreja localizada na Rua Margarida Galvão, 574, na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Hoje temos a nossa querida Santa Ceia. Vem, traga mais um. Sua presença vai ser um prazer. Você não vai ver religião, vai ver a palavra de Deus, que é mais importante, como já foi dito aqui. Amém? Só isso. Tenho mais nada para dizer. Vamos agora encerrar. Pai, obrigado pelos hinos da harpa, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra. Agora, Senhor, nos despede